Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui da série Perspectivas. Hoje nós vamos falar um pouco de história, memória e identidade. Há 160 anos, precisamente no mês de maio de 1863, nos Estados Unidos, ocorreu a organização oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 20 de maio daquele ano, um grupo de 21 adventistas do centro-leste e nordeste dos Estados Unidos se reuniu em Battle Creek, no estado de Michigan, com a intenção de organizar uma associação geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos entender um pouco mais como é que foi esse processo, no início desse processo, ou seja, a história, o que o ocorrido lá do século XIX representa para os adventistas hoje em termos de identidade e memória para avanço e desenvolvimento como organização. O nosso entrevistado é o pastor Alberto Tim. Ele é diretor associado do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com sede nos Estados Unidos. Ele é graduado em teologia, é mestre e doutor em religião. É um profundo estudioso da história do adventismo e do desenvolvimento das doutrinas adventistas. Pastor Alberto Tim, seja bem-vindo, estamos felizes com a sua presença por aqui. É um privilégio para mim poder participar desse diálogo entre nós e uma saudação especial a cada um que nos acompanha. Pastor, é curioso, né, que, segundo os historiadores, a emergente liderança adventista não queria inicialmente organizar uma associação como essa, como ocorreu em 1863. Houve uma certa, poderíamos dizer, resistência inicial, mas depois a estrutura foi decidida. Por que isso ocorreu? Existem alguns fatores que contribuíram para esse espírito anti-organização dos pioneiros, o anti-organizacional, como você quiser chamar, mas, basicamente, alguns dos nossos pioneiros vieram de igrejas que não possuíam uma estrutura organizacional acima do nível local. Então, como a gente chama, eram igrejas congregacionalistas. E uma das principais é a Conexão Cristã. Eles também se chamavam de cristãos apenas. E eles não aceitavam nenhuma forma de organização, de estrutura organizacional acima do nível da igreja local. Então, essa foi uma herança. Por exemplo, Josué Himes era um pastor da Conexão Cristã, Tiago White também, e José Bates. Então, isso trouxe uma herança anti-organização. Além disso, antes do desapontamento de 1844, George Storrs, um dos líderes milleritas, ele disse que nenhuma organização humana podia ser, nenhuma igreja poderia ser organizada por vontade humana sem que com isso não se tornasse Babilônia. Então, em outras palavras, a organização e até mesmo a escolha de um nome era uma característica, segundo alguns, de Babilônia. Então, houve aquela maneira, aquele rechaço a esse tipo de coisa, com o medo de que vamos nos tornar Babilônia. Só que chegou num ponto no qual Tiago White até escreveu: o medo de nos tornarmos Babilônia por causa de uma estrutura organizacional acabou nos transformando numa verdadeira confusão, numa Babilônia, por não termos a organização. Então, houve uma mudança de perspectiva nesse cenário. Interessante, né? Muito interessante esse início, essa forma de enxergar a própria questão de organização. Agora, falando ainda um pouco de organização, na verdade, não foi um evento exatamente que aconteceu, foi um processo mais amplo para se chegar a isso, né, pastor? Fala um pouquinho disso, desse aspecto do processo. Existe uma tendência muito grande de dizer a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada em maio de 1863. Isso tem parte de verdade, porque aquilo foi a culminância de um processo, mas o processo é longo. Eu gostaria apenas de destacar alguns pequenos detalhes nesse sentido. Como você sabe, o desapontamento de 1844 acabou extinguindo o movimento millerita e houve fragmentações em todas as direções.
mas os fundadores daquilo que conhecemos hoje como sendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia passaram por um longo processo. Apenas a título de ilustração, depois do desapontamento surgiram pequenos grupos de estudo da Bíblia. Afinal de contas, eles precisariam de uma resposta ao desapontamento. O que aconteceu? Os nossos cálculos proféticos eram precisos. Usamos os melhores cronologistas. O que há de errado? Então, grupos começaram a estudar a Bíblia, com diferentes interesses. Por exemplo, em Port Gibson, no estado de Nova York, surgiu um grupo com Edson e Crozier e Frank Hahn, e eles estudaram o assunto do santuário. Por sua vez, em Portland, no estado do Maine, o dom profético, com Ellen Harmon, que depois se tornou Ellen White. E em Washington, não Washington aqui, perto de onde a gente vive, porque existem várias cidades com o nome de Washington, mas Washington, no estado de New Hampshire, José Bates participou de um grupo ali de estudo da questão do sábado. Então você vai ver que haviam grupos diferentes. E José Bates foi o catalisador, aquele indivíduo que começou a unir esses grupos. Ou ele visitou um, incorporou uma determinada verdade, uma doutrina, e outro, e assim foi indo. E então surgiram naturalmente entre os adventistas observadores do sábado os primeiros líderes. E esses líderes eram José Bates, o mais idoso deles, o mais velho, também Tiago, os jovens Tiago White e Ellen White. E então começaram a parte das publicações. No início, os milleritas, eles publicavam, ou melhor dito, os adventistas, observadores dos sábados, usaram outros periódicos milleritas. Mas à medida que esses periódicos foram fechando as portas, porque, lógico, não toleravam muito a doutrina adventista, eles tiveram que começar a publicar ou produzir as suas próprias publicações. Interessante que em 1848 surgiram as conferências bíblicas, como eu chamo, conferências bíblicas dos observadores do sábado, para propagar a mensagem adventista. E então, nesse processo todo, você vai ver que é curioso um aspecto. A década de 1850 foi a década da organização das igrejas locais. E o início da década de 1860, a organização, ou o estabelecimento de uma estrutura organizacional que uniria essas diferentes entidades organizacionais já existentes. Então, apenas em poucos detalhes, em termos de igrejas locais, você vai ver que em 1851, surgiu uma primeira comissão de 7 pessoas numa igreja, e essa igreja estava em Washington, New Hampshire, para cuidar dos pobres. Em 1853, os primeiros diáconos foram escolhidos. No ano seguinte, ou seja, 1854, há alusão aos primeiros anciãos sendo nomeados na igreja local. E em 1859, os primeiros tesoureiros. E em 1860 foi organizado a igreja de Parkville, do Segundo Advento, que é considerada talvez a primeira igreja organizada com o nome naquela época de Igreja de Parkville do Segundo Advento de Cristo. Agora, isso na década de 1850. Quanto à estrutura organizacional, em 1860 foi escolhido o nome Adventistas do Sétimo Dia, para poder organizar, legalizar a obra de publicações no estado de Michigan, porque não tinha como legalizar a obra de publicações, ou seja, a nossa primeira editora, sem um nome. Então não funciona, não tem que ter um nome. E isso forçou a escolha de um nome. Eles tinham o nome, por exemplo, em discussão o nome Igreja de Deus e Adventistas do Sétimo Dia.
E aí se achou que o nome Igreja de Deus era muito pretensioso, então decidiram Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, depois disso, em 1861, foi organizada a primeira associação local do estado de Michigan. E no ano seguinte, 1862, mais outras 6 associações locais. E esse processo todo, então, culminou nos dias 20 a 23 de maio de 1863, com a formação da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ou seja, toda organização começa com processos, né? Isso é muito importante destacar. Não é um evento pontual. Ah, vamos hoje fazer uma organização de uma associação de igrejas. Não, tem vários processos, tem estabelecimentos legais, tem organização dos próprios membros. Já existiam igrejas adventistas que estavam formalmente atuando. Então, só precisou fazer uma reunião, e aí também não é um dia apenas, aí 20 a 23, quer dizer, você teve uma espécie de uma grande reunião administrativa em que decisões foram tomadas, né? Muito interessante entender o processo, as coisas não vêm no vácuo, e com certeza em todo esse processo, muita oração, muitas opiniões, a gente sabe que os pioneiros adventistas tinham o bom hábito, né, de conversar, de dialogar exaustivamente sobre os pontos, até que se chegassem a consensos que fossem importantes para seguir, né, com os processos da igreja, né? Exatamente. E, em realidade, você podia me perguntar até por que da necessidade de uma organização, né? Pois é, porque já tinha igrejas, já estavam funcionando. Por que realmente precisava esse momento de ter uma associação? Finalidades legais, o entendimento de que precisava expandir mais a missão e que precisava dessa estrutura? Veja, nós podemos mencionar vários aspectos, eu gostaria só de destacar 7 rapidamente. Um deles é o credenciamento de ministros. Veja, se você não tem uma credencial, por exemplo, eu tenho uma credencial como pastor, eu posso ser um livre pregador por aí afora, as pessoas acham que eu represento a organização, quando na verdade não represento nada, eu só tenho boa intenção. Então, credenciar aqueles ministros que a igreja reconhece como devidamente representando o pensamento adventista e não um livre atirador. Em segundo lugar, prover a manutenção financeira dos ministros, porque naquela época não haviam salários. E os pastores não eram pastores de uma igreja, eram itinerantes, então ia de um estado para outro, de uma igreja para outra, e custava dinheiro poder comprar a passagem de trem ou alguma outra forma de transporte a cavalo, um carroça, alguma coisa dessa natureza, mas o salário não existia. A família ficava sozinha em casa, enquanto o pai, em vez de trabalhar na lavoura, estava viajando, e muitas vezes o indivíduo recebia só um saco de batata como compensação pelo seu trabalho, quem sabe até um leitão assado, porque não tinha ainda a mensagem de saúde que conhecemos hoje, e coisas assim, mas não era suficiente para manutenção. Em terceiro lugar, assegurar legalmente as propriedades da igreja. O que acontecia? Os irmãos faziam uma campanha para a construção de uma igreja com todo o esforço. Eles eram pobres, não haviam gente rica assim no meio. E aquela igrejinha era construída em cima de um terreno de propriedade de um indivíduo. Certo. Ele depois dizia muito obrigado pela construção e ficava com a igreja para eles, e não havia como acionar legalmente. Não havia garantias legais. Não, porque não havia uma estrutura organizacional que assegurasse. Perfeito. Em quarto lugar, promover o crescimento numérico da igreja. Nossa missão, como todos sabemos, é para o mundo. Mas eu não posso estar em todo o mundo, mas posso ajudar financeiramente, de alguma forma, e de tal maneira que a própria organização ajude esse crescimento. E, em quinto lugar, preservar a unidade da fé, manter a sã doutrina e não qualquer teoria dentro da igreja. Do contrário, nós iríamos nos implodir, né, com tudo que é tipo de teoria proliferando dentro da igreja.
E, em sexto lugar, controlar as apostasias. Indivíduos que negassem a fé ou tivessem um mau comportamento deveriam ser eliminados do rol de membros da igreja e não mais carregar o nome de adventistas, não sendo nem um pouco adventistas. E, em terceiro lugar, sistematizar a penetração em novos territórios, ou seja, expandir a igreja para novos territórios, não só numericamente, como já falamos, mas também territorialmente. E, em resumo, eu diria que a estrutura organizacional tem dois grandes propósitos: manter a unidade da fé e facilitar o cumprimento da missão. Perfeito. Manter a unidade da fé e cumprir com o propósito missionário. Unidade da fé tem a ver com crenças. Eu queria que o senhor falasse agora sobre o legado que essa igreja tem deixado para a sociedade em termos de crenças, valores, já que ela se organizou tão bem, se estruturou lá no século XIX, que legado ela deixou e o que o senhor destacaria, já vem junto na mesma pergunta, o que caracteriza a identidade dessa igreja adventista do sétimo dia? Porque ela foi construindo o seu sistema de administrativo, a sua organização em termos de liturgia e tudo que faz parte de uma organização religiosa, mas também trabalhou em cima das suas crenças, da sua forma de enxergar a própria Bíblia. Queria que o senhor falasse um pouquinho da identidade e do legado, então, que a igreja tem deixado hoje para as gerações atuais. Você me perguntou, me pediu algo muito difícil, porque é complicado em pouquinhas palavras falar sobre tudo isso, porque é muito grande. Veja, sem nenhuma pretensão, porque, veja, pessoas sinceras nós temos em todas as denominações cristãs. Então, nós não estamos aqui, e o maior risco que podemos correr é acabar adotando um certo orgulho espiritual. Eu creio que, como adventistas do sétimo dia, nós não somos melhores do que outras pessoas, somos todos pecadores carentes da graça de Deus. Mas eu creio que Deus nos confiou uma missão específica. E essa missão específica é a de restaurar a verdade bíblica. Sem o filtro das tradições humanas e das teorias que proliferaram ao longo dos séculos. Então, o adventismo é, por natureza, um movimento, como se chama tecnicamente, restauracionista, ou seja, de restaurar a verdade bíblica em sua pureza. E, nesse sentido, até eu tenho um amigo que é professor da Andrews, agora está aposentado, e ele dizia o seguinte, que as duas maiores revoluções dentro do cristianismo foi o início do cristianismo e depois também o surgimento do adventismo. E nós podíamos colocar a reforma protestante também, mas, em realidade, dentro dessa restauração da verdade, lembram de uma coisa, que as pessoas hoje querem reavivamento, mas não reforma, mudança de vida. Querem aceitar Jesus como Salvador pessoal, mas não como Senhor. Então, o principal compromisso da Igreja Adventista, no meu entender, e faz parte da sua identidade, é o compromisso não apenas com a pessoa de Cristo, mas com os seus ensinos, ou seja, com tudo o que foi ensinado ao longo da Bíblia. É o princípio da tota escritura. Por exemplo, a questão do estado do ser humano na morte, ou seja, a natureza humana, a antropologia. Você vai ver que o mundo hoje foi tomado, o mundo ocidental, pela teoria dicotômica grega, onde você não é uma alma, mas você tem uma alma que sobrevive ao corpo muito bem como Sócrates, segundo relatado por Platão nas suas obras, coloca. Mas nós buscamos o sentido bíblico do ser humano, da natureza humana, que ele é um todo indivisível. E isso tem implicações muito sérias, porque se eu sou um todo indivisível, eu não devo cuidar só da minha suposta alma espiritual, mas do meu corpo e da minha saúde. E nisso entra a questão da educação.
do ser humano como um todo, a questão da reforma de saúde, cuidar da minha saúde física, mental, emocional, social, espiritual, todos esses lados juntos, porque o ser humano é integrado. Você vai ver que, biblicamente, a salvação sempre foi oferecida via santuário. Os altares patriarcais, o tabernáculo do deserto, o templo de Jerusalém e a cruz e o ministério de Cristo no santuário celestial. Muitos cristãos falam da cruz, mas não falam do seu ministério no céu. Aquilo praticamente foi deixado de lado. Então, há vários aspectos. A verdade do sábado, a segunda vinda literal, visível e pré-milenial. E, lógico, isso tem uma implicação, porque eu creio que há duas grandes dimensões. A dimensão doutrinária, e eu mencionei apenas alguns exemplos, e você tem o estilo de vida. A doutrina é a teoria da religião. E, por sua vez, o estilo de vida é a dimensão prática da religião. Então, esses dois lados juntos. Por exemplo, Ellen White fala que há mais religião num pão bem feito do que muitos admitem. E uma pessoa podia dizer muito bem, caramba, isso não tem nenhum sentido. Religião é ir na missa, me confessar, tomar a hóstia e algo assim, ou então ir para o culto de uma igreja evangélica. Não, porque tudo isso tem a ver com o nosso corpo. Se o ser humano é um todo indivisível, não existe férias para a religião. Todas as dimensões da vida têm implicações religiosas. Então, é uma tentativa, por exemplo, os adventistas creem que nós estamos aqui para educar o ser humano como um todo, e não só intelectualmente. Isso são algumas, como é que eu vou dizer, considerações. Isso é um ponto. Eu creio que a identidade adventista não é uma coisa só. É a guarda do sábado, ou é isso? Mas é o todo junto, é todo um pacote de compromisso com a palavra de Deus na sua dimensão doutrinária, teórica, e também de estilo de vida, ou seja, a prática. Perfeito. Acho que ficou bem claro que esse é o principal legado, né? É unir essas duas dimensões de uma maneira bastante clara na sua forma de agir. Então, a igreja é administrada com essa visão da questão teórica da religião, com as crenças, com as doutrinas, e ao mesmo tempo com a vivência, com a experiência, levando em conta o ser humano como um ser integral, íntegro, e não dividido. É nesse sentido, Felipe, aquela história de dizer eu estou bem com ele aqui dentro e o meu exterior não interessa, é uma negação do adventismo, porque é o todo, como disse Jesus no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então não existe essa ideia de dizer que uma dimensão da minha vida não precisa ser submetida à religião. Não, é tudo. É a ideia do senhorio de Cristo, né, que o pastor mencionou anteriormente. Pastor, para finalizar aqui, por que é importante esse entendimento histórico? Talvez algumas pessoas imaginem, mais uma entrevista sobre história, o que importa a história? A história é do passado. Por que é importante conhecer a fundamentação de uma organização, principalmente se você faz parte dela, ou você quer fazer parte dela, ou quer conhecê-la? Talvez algumas pessoas estejam aqui querendo conhecer a Igreja Adventista e nunca ouviram falar dessa história, nunca entenderam. Por que é importante conhecer os fundamentos históricos de uma organização, se você quer fazer parte dela ou já faz parte dela? Isso tudo depende de como você define história. História, em realidade, é o acumulado conhecimento e vivência das gerações passadas. Então, nesse sentido, você não inventou a matemática que você estudou na escola. Você não inventou a língua portuguesa. Isso tudo é um legado que nós recebemos do passado. Então, praticamente todo o conhecimento, toda a educação é o acumulado legado das gerações passadas. E como disse Santayana, um filósofo
famoso, ele diz assim, de que aquele que desconhece a história está fadado a cometer os mesmos erros ou repetir a história, o lado negativo. E eu gosto muito de um pensamento que é atribuído a Albert Einstein, eu não sei se é dele mesmo, porque eu não consegui ainda confirmar, mas que diz o seguinte: aprenda do passado, viva o presente e tenha esperança futura. Então, eu creio que a pessoa mais completa é aquela que tem essas três dimensões. Ela aprende do passado, não é cega por o que aconteceu no passado, ela vive o presente, então não está vivendo no passado, mas o presente, e tem esperança futura. Eu creio que nós recebemos das gerações passadas um legado de fé que tem que ser valorizado. Com que objetivo? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: estas coisas foram escritas para a vossa advertência. Eu creio que é 1 Coríntios 10. Em outras palavras, por que nós temos que estudar a história? Para não repetir os erros, cometer os mesmos erros, e para imitar os bons pontos que eles fizeram. A pior coisa é quando nós nos tornamos mais egípcios do que japoneses. E qual é a diferença? O Egito, cada nova dinastia, cada faraó que entrava gostava de apagar a memória dos antepassados e Os que dizer que vieram ele antes. era agora o indivíduo. Uhum. E lógico, eu podia citar vários exemplos disso. Os japoneses, por sua vez, procuram preservar o que deu certo no passado e só ajustar se houver necessidade. E eu creio que esse é o ponto. Alguns dizem o seguinte: Felipe, nós não precisamos mais da organização, isso aí é dispensável. Você quer saber o que vai acontecer sem a organização? Vai se tornar pior do que a confusão babilônica que caracterizou lá o início, onde cada um fazia o que bem entendia. Lembra que no período dos juízes, ali até é dito Sim. que cada um fazia o que melhor lhe parecia? Então, Sim. veja, com uma diferença marcante. Quando foi organizada a Associação Geral, em maio de 1863, nós tínhamos apenas 3.500 membros. E hoje, com mais de 21 milhões espalhados ao redor do mundo, com tudo que é tipo de cultura, eu lhe digo, humanamente falando, a igreja não sobreviveria sem uma estrutura organizacional. Com ela, nós temos problemas e dificuldades, desafios muito grandes. Sem ela, seria muito pior. E, além disso, o último ponto que eu gostaria de destacar é que, lembra, que a ordem é a lei do céu. E não existe uma ordem espontânea, porque nós somos seres humanos pecaminosos, egocêntricos e egoístas por natureza. Então, nós precisamos de algum fator organizacional que nos ajude. E eu creio que nós herdamos essa organização. Pode ser ajustada, revisada? Pode, com certeza. Mas eu creio que é o que de melhor podemos ter. Que continua sendo uma organização, né? Acima de Sim. tudo. Pastor Alberto Tim, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho. Esse assunto é muito vasto, a gente tentou fazer um condensado, né? Se você desejar, inclusive, conhecer mais, você pode acessar o site adventistas.org, nós temos muitas informações sobre o movimento da igreja. Mas, pastor, antes de fazer o fechamento completo, eu queria que o senhor orasse por todos nós que estamos aqui acompanhando, e por quem é adventista, por quem não é adventista, por quem gosta da igreja adventista, admira, tem curiosidade, e até por quem critica a igreja e nem conhece ela profundamente. Vamos orar. Queria que o senhor fizesse uma oração antes da gente concluir esse momento de diálogo aí. Com muito prazer. Eterno Pai que estás nos céus, nos agradecemos pelas bênçãos que nos concedesse até aqui, especialmente pelo dom da vida, pela oportunidade de conhecermos a Tua palavra e também pela esperança de estarmos contigo no Teu reino. Amém. Refletimos um pouco sobre a estrutura organizacional da igreja,
Tu sabes os desafios, os problemas, mas pedimos que tu possas manter-nos unidos, tendo a Cristo como nosso centro e a sua palavra como a nossa plataforma e o nosso compromisso. Que tu possas abençoar a cada pessoa que tem nos acompanhado, aqueles que são membros dessa igreja, que também ajudes a serem fiéis a ti e a tua palavra, e que possamos juntos trabalhar unidos. Também os amigos e as pessoas que não são não pertencem à Igreja Adventista, que tu possas conceder uma bênção a cada um, individualmente, com saúde, ânimo, disposição, e que possam também juntos viverem a vida cristã, e que nos dês o privilégio de muito em breve, quando Jesus voltar, estarmos juntos no teu reino. Se alguém que nos ouve está enfrentando problemas de saúde física, emocional, quem sabe de relacionamento, algum problema financeiro, que tu possas também atender às necessidades de cada um segundo as suas necessidades. Prepara-nos para a tua vinda, dê-nos um dia muito feliz em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. E a série Perspectivas fica por aqui, né? Mais uma entrevista. Se você desejar, então, saber mais sobre os adventistas, acesse adventistas.org. Um grande abraço e até a próxima entrevista da série Perspectivas.